Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sobre a tua vida e a tua família. Eu tenho um chamado, e eu louvo a Deus por isso. Obrigado, irmão Wilson. Você tem um chamado. E pensando nisso que eu pude ver aqui à frente agora, e você também, me veio um versículo em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, de um grande missionário, um exemplo de homem de missões, chamado o apóstolo Paulo. E ele fala assim, se não anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim e ai de você, se não anunciarmos o evangelho. Senhor, nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, ministre aos nossos corações neste momento. Que possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Que possamos desocupar tudo aquilo que está em nossa mente neste momento, que vai atrapalhar eu prestar atenção àquilo que o Senhor tem preparado. Eu repreendo Satanás nas suas artimanhas, que ele não tenha poder nenhum de roubar a sua atenção para aquilo que o Senhor tem preparado para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O apóstolo São Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Pensando nesse contexto, nesse texto e dessa peça aqui que acabamos de ver, toda a igreja cristã, ela fala de missões. Mas onde está missões? Aonde está missões? Nos livros da biblioteca? Eu tenho muitos livros que falam sobre missões, diversos livros. Missões está na cabeça dos líderes, está na cabeça de um pastor, está na cabeça de um diácono, está na cabeça de um membro, aonde está? Está na cabeça de um homem? Ou está nas colunas de um jornal, de uma denominação, ou de uma igreja? Onde está missões? Eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer colocar missões dentro do seu coração. Deus quer colocar missões dentro do seu coração. E alguém já disse que missões é o batimento cardíaco de Deus. Missões no coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho. João 3,16, que as crianças tão pequenas já sabem, desde a tenra idade, sabem recitar esse versículo. E eu sei que você sabe também que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali está a maior demonstração de missões. Está a maior demonstração de amor por você e por mim e pela minha família. As bases do plano missionário de Deus tanto podem ser encontradas na chamada de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, como também na criação do primeiro homem, e ali ele foi falado, para encher a terra, mas com um propósito que já estava pré-determinado, de fazer a obra, fazer o evangelho conhecido. E eu estive pensando nesses dias sobre missões no coração de homens de Deus e de mulheres de Deus na Bíblia. E eu pude identificar alguns profetas que tinham missões em seus corações. E eu posso aqui citar em primeiro lugar missões no coração de Davi. Davi no Salmo 2, no verso 8, Salmo 2, verso 8, nós podemos ver aqui missões no coração de Davi. Salmo 2, verso 8 diz assim, Salmo 2, verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Missões no coração de Davi.
E ainda eu posso citar o Salmo 96, o verso 3, Salmo 96, o verso 3. É isso, Salmo 96, verso 3. Deixa eu encontrar aqui. Salmo 96, verso 3 diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então nós temos aqui o exemplo de missões no coração de Davi. E eu posso citar também missões no coração de Salomão, que está em Provérbios 11, 30. Eu posso citar missões no coração do profeta Isaías. Eu posso citar missões no coração de Jeremias, que está em Jeremias 1:5. Eu posso citar missões no coração de Jonas. Eu poderia citar missões no coração de Miqueias, Miqueias capítulo 4, verso 11, em Ageu, no profeta Ageu, e também em Malaquias, João Batista. Eu poderia citar muitos profetas que tinham missões em seus corações. Diga-se de passagem, você é fruto de missões. Se o evangelho chegou a você, é porque alguém levou o evangelho para esse alguém que te mostrou e te apresentou o evangelho. É projeto de missões, é missões, levar as boas novas do Senhor. E o que eu realmente me encanto e fico deslumbrado é poder ver missões no coração de Cristo, o meu grande exemplo. Se tem alguém que eu tenho como exemplo, é Jesus Cristo. Ele foi o maior missionário que eu já ouvi falar e que eu já pude ler. Se você pegar a tua Bíblia e abrir em Lucas capítulo 19, comigo lá, Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas capítulo 19, verso 10. Você vai ver missões no coração de Cristo. Lucas 19, verso 10. Diz bem assim o texto: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho de Deus veio a este mundo como um missionário. Veio decidido a cumprir uma missão redentora que somente Ele era capaz de efetuar, ninguém mais, somente Ele. Todos os missionários que atualmente existem no mundo nada mais fazem do que seguir os passos de Cristo. Fazer aquilo que Cristo já fez. Nós devemos trilhar os passos do Senhor. Ele é, por excelência, o pioneiro de missões. Foi Ele que nos ensinou. Nesse mundo eclesiológico que nós estamos vivendo, esse mundo de igreja, quem ensinou a fazer missões foi Jesus Cristo. Os homens tentam criar metodologias, criar sistemas, criar várias coisas. Não estou dizendo que isso não é bom, nada disso, longe disso. Mas nós temos um padrão que é bíblico, que é deixado pelo Senhor Jesus Cristo. E eu vou te mostrar daqui a pouco mais. Mateus capítulo 4, volta a sua Bíblia um pouquinho aí, Mateus capítulo 4, verso 23, nós vamos citar vários versículos hoje à noite. Mateus capítulo 4, verso 23, missões está no coração de Cristo, e Ele viveu sempre em função de missões. Mateus capítulo 4, verso 23, olha lá comigo, por favor. Percorria Jesus toda a Galileia. E naquela época não tinha avião, não é isso? Não tinha automóvel, era muito difícil. Ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Ele foi anunciar, ele foi salvar, ele se compadeceu. Ele realmente, ele tinha missões como função principal na sua vida, no seu ministério. Missões pressupõem uma dedicação ao homem integral. Assim o Senhor Jesus dedicou-se durante 3 anos e meio do seu ministério, abençoado, e foi um ministério abençoado. Ele ensinou, ele pregou, ele curou.
E acima de tudo, Ele deu esperança às pessoas que não tinham esperança nenhuma. Lá onde você mora, tem pessoas que precisam dessa palavra de esperança. Missões têm que estar no teu coração. Você tem irmão que está indo para um lugar, se ele morrer hoje, sem Cristo, e eu vou falar a palavra muito direta, ele vai para o inferno, se ele não entregar a sua vida a Jesus Cristo. E você é o missionário que Deus colocou lá para você falar das boas novas. Jesus tinha missões no seu coração, e a sua morte foi absolutamente missionária. Absolutamente missionária. Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus 20, verso 28. Olha lá o que diz o texto. Você conhece esse versículo? Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Vocês lembram que foi falado aqui? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu conheci, há alguns anos passados, um jovem que ele gostaria muito de fazer missões. Mas ele queria fazer missões no Havaí, porque ele gostava de surfar. Então, o que estava impulsionando aquele jovem, ele apresentou o plano nas igrejas. Mas nós que conhecíamos, sabíamos o que estava impulsionando aquele jovem. Será que era uma alma ou era pegar aquela prancha de surf e aproveitar onde estava? Quantos de nós não queríamos ser missionários em Londres? Aonde você quer ser missionário? Você tem que ser em Pinhais, na tua casa, para os teus filhos. É ali que tem que ser o seu campo missionário. Se você não é ali o seu campo missionário, jamais será em outro lugar. Jamais. Jesus Cristo, ressurreto, Ele ordenou para que nós fizéssemos missões. Marcos, capítulo 16, olha lá, vai comigo até Marcos aí, vai sua Bíblia um pouquinho para frente. Marcos, capítulo 16, o barulho das páginas virando é delicioso, não é não? Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos 16, verso 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ei, você que está me ouvindo, vai e anuncie este evangelho. Fale daquilo que Cristo fez na sua vida. Você está na roda de amigos, você tem que falar de Cristo. Você tem que realmente compartilhar daquilo que foi derramado no seu coração. Ou você é daqueles que se envergonham, se escondem? Passa anos dentro de uma empresa, ou num ambiente onde você está e não tem a ousadia de dizer: eu sou um crente em Cristo Jesus Cristo. E aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele quer fazer na sua também. Eu tenho uma outra história. Durante o ministério, a gente vai tendo algumas histórias. Eu fico pensando, imaginando o pastor Antônio, quantas histórias já não participou, já não viu e não contemplou. Uma vez nós estávamos fizemos um culto, um culto fúnebre, e nós andávamos pela rua de uma cidade, o cortejo, e o pastor que estava comigo para me ajudar na celebração, ele estava com a Bíblia nas mãos, e de repente ele pega a Bíblia e põe embaixo do paletó, embaixo do braço assim. Eu olhei para ele e falei: irmão, algum problema? Ele falou: não precisa andar com a Bíblia aqui à mostra. Falando isso para mim ali, ao meu lado. As pessoas se escondem, se omitem daquilo que você foi chamado para fazer. Fazer missões é trabalho, é renúncia, é dedicação, amados. É muito bonito títulos, posições e coisas do gênero. Você tem que se gastar e se desgastar nessa obra. É andar 50 quilômetros para ir numa clínica de recuperação. Isso é missões. Nós estamos andando
um pouco mais longe. Nós vamos chegar lá na sua casa com missões. Missões estavam no coração da igreja primitiva também. Missões no coração de Pedro, Atos capítulo 2, verso 39. Olha lá comigo em Atos para você ver. Atos capítulo 2, verso 39. Atos 2, 39. Olha, Pedro, um grande servo, como é que estava o coração dele? Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro pregando, e nessa ocasião 3.000 pessoas se converteram, porque ele não se calou. Não se calou. A responsabilidade que ele tinha de falar de missões, de falar de Cristo. Algumas pessoas têm um chamado, literalmente chamado especial para o santo ministério da pregação, de missões, seja lá o que for, e ficam andando nas periferias, ficam andando na periferia da vida profissional e buscando. Você vai ser frustrado a sua vida inteira porque você foi chamado para uma obra gloriosa e majestosa. E a Bíblia diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Fazer missões. Missões estavam no coração de Estevão, Atos capítulo 7, você vê aquele homem, diante de uns homens que eram os doutores, né? Tinham o poder na mão, e ele não negou a sua fé, ele falou de Cristo, ele falou do seu Salvador, e como consequência, você sabe o que aconteceu? Ele foi apedrejado, mas o Senhor ficou em pé, como quem diz, honrando esse homem que está morrendo por causa dessa obra minha. Missões no coração de Filipe, Atos capítulo 8. Missões no coração dos crentes primitivos, Atos capítulo 8, verso 1 lá. Atos capítulo 8, verso 1. Vamos ler esse versículo. Atos capítulo 8, verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Missões no coração daqueles crentes, eles foram dispersos para quê? Para anunciar o Evangelho, para falar do Evangelho. Aonde você mora, nós temos aqui várias pessoas que moram em vários pontos de Pinhais, Curitiba e vários lugares, são lugares estratégicos que Deus te plantou, Deus te colocou lá, para que você anuncie as boas novas de salvação, para que você faça missões lá. Você mamãe, você papai, você pega um cofre desde pequenininho, você põe um cofre em cima da sua casa, da sua mesa lá, e você fala, filhos, toda moedinha que nós juntarmos, você vai pôr aqui no cofre, que isso é para a obra missionária. Você já faz isso com seus filhos. Você já deve estar ensinando, semeando missões no coração dos seus filhos. Eu lembro de Natan, meu filho, quando nós saímos em São José dos Pinhais para evangelizar, para anunciar as boas novas. O Isaac naquela época era muito pequeno também. E ele, o Natan, mas desse tamanho, com um folhetinho na mão e falando, olha, Jesus salva, entregando folhetos. Eu quero pregar para você. Alguns amassaram uma ocasião, um amassou e jogou nele o folheto. Ele disse, papai, ele jogou o folheto de Jesus em mim. Falei, filho, cata o folheto, desamassa e entrega para outro. Faça a obra missionária. É o seu filho que tem que fazer, você tem que incentivar, você tem que fazer, você tem que mostrar para ele. Ele tem que ter prazer nisso. Missões. Amados, a igreja, nos últimos anos, na história humana, nos últimos anos, nós podemos ver estudos em que tivemos vários avanços em vários campos de conhecimento, tecnologia, um monte de coisa. Mais do que nos últimos, sei lá quantos anos aí. Mas todos esses avanços, essas coisas não foram suficientes para dar conforto ao interior de milhares de pessoas. Você tem ideia de quantas pessoas hoje sofrem com depressão, com um monte de coisa, por não terem uma bendita esperança? Pessoas que levantam de manhã, saem das suas camas e falam, olha, não tem graça, não tem nada, não enxergam nada de bom, porque não conhecem Cristo.
Pessoas que estão vivendo aí à beira da marginalidade, suicídios elevados, criminalidade, crises, conflitos sociais, desemprego, pobreza e fome. E ninguém para dizer, a esperança é Cristo. Eu vou aproveitar aqui um gancho, nós estamos conversando em família. Se você pode, homem, vai nessa clínica de recuperação, você vai ver o que é realmente fazer missões. O que a sociedade não quer está lá, ó. Mas Cristo quer aquelas pessoas. Uma ocasião, um homem de alta posição na sociedade esteve na igreja e falou: pastor, essas pessoas têm que todos morrer, tem que pôr num paredão e fuzilar todos. Eu olhei para ele e falei: pois é, meu irmão, até a hora que o teu filho estiver lá. Aí você não vai querer mais fuzilar, porque você tem que amar, você tem que fazer missões, você tem que falar de Cristo para essas pessoas também. Amados, qual é o remédio para uma sociedade que está em crise moral e espiritual? Qual é a solução para um mundo que clama por alívio, por solução, por paz, por solução desses conflitos? Qual é o alívio que a sua família precisa? Sua família não precisa de psicólogo. Sua família precisa de Jesus Cristo. Sua família precisa do Espírito Santo. Eu preciso todos os dias. É isso que nós precisamos, amados. A igreja de Cristo é a resposta para os povos que estão clamando. Você sabe quem é a igreja? Quem é a igreja? Levante a mão, quem é a igreja aí? Você é a resposta das pessoas aí fora. Sabe essa casa que o Senhor tem te dado? Que você tem morado? Ela é dedicada ao Senhor, né? É um pedacinho do céu? É um pedacinho do céu? Convide pessoas para fazer parte desse pedacinho do céu e desfrutar desse céu gostoso que é a tua casa. 40 minutos reunidos, a gente orando, batendo papo e lendo a Bíblia. Por que a gente vai fechar esse lugar, né? Se é para abençoar pessoas? A igreja de Cristo é a resposta para as pessoas, amados. Porque através da igreja o mundo conhecerá a glória de Deus. Quando as pessoas olharem para você, vai enxergar a glória de Deus. O nosso grande objetivo, a nossa grande missão, meu irmão, é anunciar a glória de Deus às nações. Quando se pensa em fazer missões, o que vem à mente em primeiro lugar? Mudança de país. Eu preciso arrumar as minhas malas. Eu preciso ir lá para o outro lado. Eu preciso começar a visitar as igrejas para levantar sustento, porque eu tenho que pegar um avião e ir. Enquanto meu irmão ainda não conheceu, não apresentei o plano de salvação, porque para a família é difícil. E coisas do gênero. A glória de Deus está associada à majestade, o brilho que acompanha a revelação da presença do poder de Deus. Aqui eu quero levar você a lembrar de uma experiência que Isaías teve com a glória de Deus, que está lá no capítulo 6 do seu livro. Por volta do ano 640 a.C., o rei Uzias morreu. E Isaías teve uma visão, e nessa visão ele vislumbrava Deus sentado num alto e sublime trono, em sua expressão máxima de sua glória. Enquanto em Jerusalém haviam disputas pelo poder, instabilidade, conflitos sociais e desordem pelo fato do trono de Uzias estar vazio, Isaías vê o trono celestial permanece ocupado, porque Deus sempre está no seu trono. Deus sempre estará no seu trono. Portanto, meu irmão, quando você disser algo do tipo, veja a glória de Deus, o que espera de mim, o que se espera de mim e de você, é que tenhamos em nossas vidas essa mesma experiência. Você só vai poder falar de Deus, falar de Cristo, fazer missões, se esse Cristo reina na tua vida. Você jamais vai falar daquilo que você não conhece. Você não vai conseguir falar. Amados, as nações não alcançadas interpretam os seus conflitos pelo pior ângulo possível. A igreja do Senhor é a resposta para o clamor dos povos. Nós temos experimentado seguidas manifestações da glória de Deus em nós. Nós precisamos compartilhar isso com outros.
Cristo é bom na sua vida? Ele faz diferença na sua família? Ontem nas células eu tive o privilégio de muitas pessoas lá testemunhando e falando de Cristo e falando que Deus é bom e coisas bacanas que acontecem. E eu falei para os irmãos e para os que estavam conosco, para os convidados e amigos, mas nós precisamos ter pureza de vida, nós precisamos falar de Cristo. A igreja de Cristo é a resposta para aqueles povos que estão aí apavorados, desesperados. O mundo verá as maravilhas do Senhor entre todos os povos, as suas maravilhas. Eu gostaria muito que sua família fosse uma família de missões. De missões. Em Êxodo capítulo 4, após ter recebido de Deus a ordem de comandar o exército dos israelitas no Egito, Moisés questiona Deus dizendo: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem dar atenção a mim. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor falou através dos lábios dele. Eu te criei, eu te fiz. Nós temos visto muitos operadores de milagres trabalhando para o maligno. Por meio de uma semeadura incessante de engano. E o que é mais interessante, as maiores seitas, os maiores grupos, estão anunciando um evangelho mentiroso. E o que é mais interessante, eles pegam aquilo que é incumbência da igreja, que nós temos a revelação, que nós temos o conhecimento, e eles pegam tudo isso e põem em prática. E crescem de forma assustadora. Assustadora. Amados, precisamos destronar Satanás desses corações seduzidos por falsos sinais, falsos milagres. E nós precisamos pedir a Deus que derrame em nossas vidas um novo tempo de manifestação de sinais e maravilhas. As pessoas estão em busca hoje de um Cristo vivo. A igreja está precisando quando eu falo igreja, entenda a igreja como um todo, não especificamente esta igreja, está precisando dessa consciência missionária, de uma forma veemente, de uma forma forte. Entenda que Deus projetou a sua vida para que você seja um instrumento dele em um plano de salvação daqueles que estão perdidos. Porém, é preciso saber se você tem se colocado nas mãos do Senhor como um vaso. Ou você tem feito como a irmã Priscila fez aqui, ensinou aqui. Eu quero fazer mais com isso, para o meu proveito, se é bom para mim. E eu quero conciliar todas essas coisas, quero desfrutar de todas essas coisas. Ou eu quero só uma posição de destaque. Será que Deus pode contar com você? Deus pode contar com você mesmo? Você tem certeza do que está falando? E se Deus falasse hoje para você, olha, entrega tudo, tua vida, sai do teu trabalho e você vai para o campo missionário. Mas não é na Europa não. É aqui em Pinhais. E não tem salário de remuneração. É pela fé que você vai viver. Quem está disposto? Amém. Uma mão pelo menos levanta. Tem uma empresa chamada Reino de Deus que está convocando, está recrutando missionários e pastores para a obra missionária. O currículo é você ter Cristo como Salvador, ok? O salário, não tem. As vantagens, não tem. Trabalho, muito. Se desgastar, se cansar, falar do amor, ser perseguido, ser caluniado, injuriado. Estão esperando o teu currículo para lá. Você mandaria o seu filho mandar o currículo para lá? Para fazer essas missões?
Será que você pode falar como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor? Ninguém falou, né? Alguém falou muito baixinho, envia-me a mim, que Deus não me ouça. Vai que Ele me envia, né? Vai que Ele me envia, e daí? Amados, missões, é agora que eu quero. Começa em casa. Tem um certo homem muito erudito, expositor bíblico, que ele disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. E a obra do Espírito é o testemunho da igreja. A obra do Espírito e o testemunho da igreja são inseparáveis. O Espírito Santo capacitou a igreja para ser testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja e por todo o mundo. Atos capítulo 1, verso 8 diz o quê? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aonde? Atos capítulo 1, vai lá, abra sua Bíblia. Atos capítulo 1, verso 8, vamos lá. Serei minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Grifa isso na sua Bíblia. Atos capítulo 1, verso 8, grifa isso na sua Bíblia. O Espírito Santo nos capacita, é Ele que faz Ele que nos dá essa capacidade. A plataforma missionária de Jesus é Atos capítulo 1, verso 8. É a agenda missionária da igreja. Nós daremos aqui, eu quero aqui dar um enfoque com vocês, a obra missionária em Jerusalém, em nossa cidade, a partir da nossa própria casa. Quantos de vocês tiveram o privilégio de orar com o filho, ou com a mãe, ou com a sogra, ou com a namorada, seja lá com quem for da família, e essa pessoa render-se a Cristo, e você teve parte nessa obra? Levante a sua mão. Teve alguns aqui, graças a Deus. Gostoso, não é? É maravilhoso. Imagine você fazendo isso constantemente, as pessoas se rendendo e falando, eu quero esse Cristo. E você começa a orar com as pessoas, e você começa a compartilhar daquilo que Deus tem feito. Você imaginou seu pai orando com você e entregando a vida a Cristo? A sua mãe? A sua irmã? Amados, em primeiro lugar, a capacitação precede a ação missionária. O recebimento do poder precede o testemunho. Testemunhar sem poder do Espírito Santo é como tentar cortar lenha com o cabo do machado. Você já tentou cortar lenha com o cabo do machado? Não vai conseguir. É em vão o esforço humano sem o revestimento do Espírito Santo. Hoje nós vemos movimentos, igrejas, fazendo grandes remessas financeiras na obra missionária, mas é o que eu costumo dizer, estão pulverizando. Eles vão lá da ponta, lá em Rondônia ao Rio Grande do Sul. Põe um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Não concentram esforços. Fazem aquela coisa, aquele movimento estrondoroso, sem nada de ação e poder do Espírito Santo de Deus. O teatro é bonito, mas a ação do Espírito é muito longe disso. Eu vi isso muito, muito, muito. Hoje nós temos muito esforço e pouco resultado. Muito trabalho e poucos frutos. Muitas palavras e poucas manifestações de poder. Pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos. Pregamos aos ouvidos e não pregamos ao coração. Os homens escutam belos discursos, pastores bem alinhados, com discursos imponentes, com voz mansa, mas sem nada de poder e de unção. Não passam de políticos do Evangelho e nada de obra missionária. Politicagem. E as pessoas morrendo e caminhando enfileiradas para o inferno. Eu preciso concordar com um grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Haddad Spurgeon. Eu preciso concordar com ele quando ele disse ele disse assim, que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma vida sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo.
Nós carecemos dessa capacitação do Espírito Santo de Deus. E em segundo lugar, o Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária, amados. A promessa de Jesus é que os discípulos sejam revestidos com o poder do alto, o poder do Espírito, para testemunhar desde Jerusalém até os confins da terra. Nenhuma outra preparação, por mais refinada, substitui a capacitação do Espírito Santo. Nenhum cabedal teológico, nenhuma erudição humana, nenhuma eloquência, eu diria até angelical, poderia capacitar a igreja a testemunhar o Evangelho com eficácia, se o Santo Espírito de Deus não estiver operando. Você quer fazer missões? Tem que consagrar a vida ao Senhor. Você quer ganhar a sua família para Jesus Cristo? Você quer ser um missionário dentro da sua casa? Então toda blasfêmia, gritaria, ira, contendas tem que ser deixado para lá de fora da sua casa. O Espírito Santo é quem nos capacita para a obra missionária. A promessa de Jesus é que os discípulos seriam revestidos com o poder do alto, o poder do Espírito, para testemunhar desde Jerusalém até os confins da terra. Nenhuma outra preparação, por mais refinada, como falei, vai substituir isso. A igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Você quer fazer missões? Alguém quer fazer missões aqui? Levante sua mão, não tenha medo não, nós estamos aqui em família. Algumas pessoas querem. Segunda pergunta. Quantos de vocês querem abrir as suas casas para pisarem no seu tapete, sentarem no seu sofá, tomarem da sua água, usarem o seu banheiro para fazer missões? Amém? Aumentou, que bênção. Amados, o que eu estou querendo falar com isso, eu sei que às vezes o discurso fica até meio pesado, é que vai exigir uma renúncia da nossa parte. Nós vamos ter que estar disposto a pagar um preço para fazer missões. Fazer missões é isso. Eu gostaria muito que a sua casa se tornasse um ponto missionário. Nós queremos, para a glória de Deus, começar essa igreja pelo menos com umas 10 células missionárias. Não é difícil não, você é um grande missionário. Só precisa pôr lenha nessa locomotiva, na vapor ainda, né? Pôr lenha nisso aí, que as coisas vão acontecer para a glória de Deus. O Espírito Santo pode iluminar a tua mente, aquecer o teu coração. Para você fazer missões, você tem que amar a sua família, os seus filhos. Você tem que falar, olha, eu preciso que eles sejam salvos, Senhor. Toca nesses corações. A igreja está aí para fazer isso, para te ajudar nisso. E, em último lugar, eu quero citar o testemunho do Evangelho que começa em casa. A obra missionária deve ser feita aqui, ali e além das fronteiras ao mesmo tempo. Porém, o ponto de partida é a minha Jerusalém, é a minha casa, é os meus filhos, é a minha esposa, é os meus pais, é os meus primos, é os meus irmãos. Nós não teremos autoridade para pregar para os de fora se não estamos testemunhando para os de dentro. Não podemos começar com os confins da terra se a nossa própria Jerusalém ainda não foi impactada do Evangelho. Não podemos pregar aos estranhos se primeiro não fizermos conhecer o Evangelho em nossa própria família. Quando Jesus libertou e salvou o endemoniado gadareno, não permitiu que ele acompanhasse-o para o trabalho itinerante. O Senhor não falou para ele, você não vai comigo não. O que o Senhor falou para ele? Vai lá, de volta para os seus e fala daquilo que eu fiz. E fala de Jesus, e fala da obra que aconteceu na sua vida. Você foi alcançado pelo amor de Jesus Cristo, não foi? Vai para os seus e anuncia, eu fui salvo pelo poder de Jesus Cristo. Reúne um dia eles lá na tua casa, mas faz uma coisa muito ousada. Você vai fazer assim, pizza vai ficar caro, porque de repente a família é grande, né? Marca um café.
faz bolinho de chuva. E fala, gente, vamos lá para casa tomar café e comer bolinho de chuva. Todo mundo satisfeito, comeu, tomou café, agora vocês ficam sentados aí. Você pega esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. E você só vai abrir no versículo, ó, João capítulo 3, verso 16. E você vai dizer o quê? Vamos falar mais alto agora. Vamos lá. João capítulo 3, verso 16. Essa é a tua pregação lá na tua casa. Vai lá. Vamos lá. Por quê? Amém. Aí você vai falar assim, queridos, eu chamei vocês aqui para vocês ouvirem isso. Jesus Cristo ama vocês, Deus ama vocês. Vamos orar em nome de Jesus. Pronto, está feita a célula. E deixa o Espírito Santo agir. E aí você todo dia vai regar isso com oração. E vai banhar isso com oração. E nós vamos ver o milagre do Senhor acontecendo na sua casa. Vamos começar a fazer missões lá na tua casa? Se você quer começar a fazer missões na tua casa, fica em pé agora. Vamos começar. Vamos começar agora. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E nós vamos encerrar a minha parte agora. Fica em pé, vamos orar. Amados, a sua casa é o ponto missionário. A Igreja Batista da Bênção, ela tem os braços estendidos, as ramificações. E essas ramificações são na minha casa, são na tua casa e assim por diante. Quando você recebe uma reunião de homens lá, acontecendo, o evangelho está sendo levado. Quando as Déboras se encontram, também não deixa de ser. E é isso que tem que acontecer. Porque lembra de um estudo que eu dei aqui no passado, das casas sendo os lugares onde iniciava a igreja, onde começava tudo? É lá na tua casa, amado. Abra as portas da tua casa para a glória de Deus. Não porque esse pastor aqui está falando não, viu? Só abre se o Espírito falar no teu coração. Serão deleta. Porque é o Senhor que tem que falar no teu coração e não homens. Não homens, é Deus que tem que falar em nossos corações. Vamos orar? Curva a tua cabeça e fecha teus olhos. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, muito, muito obrigado.